Isso mudou minha vida. Eu tô no trabalho, acontecendo um problemaço. Eu disse, calma, pessoal, calma. Pouquíssimas coisas no universo são para agora. São 3 horas da tarde. Vamos pensar com calma. Amanhã de manhã a gente volta e trata disso. Porque entre o problema e a solução, sempre tem um travesseiro. Então, assim, essa sempre foi de respira, recua um pouco, não julga assim que você escuta, sabe? Lê mais um pouco. Então tem outra frase que ele dizia muito, era nada detém a inexorável marcha do tempo. Sim. Tudo passa. E essa frase ele me contou quando eu estava enfiado na lama, 2 dias sem comer nem dormir. Eu tinha perdido acho que uns 4 quilos, desesperado para desistir. E ele olhava assim, Melo, meu sobrenome era Melo, Juliano de Melo Costa era Melo, ele com a varetinha de metal batendo no capacete de 3 quilos na minha cabeça, eu enfiado na lama. Eu tenho essa foto, que ele tirou a foto. Ele bateu aquela zoada e falou, nada detém a inexorável marcha do tempo. Tudo passa. Só vai. Muito bem, mais um Leadercast. Começo investigando ou contando como é que o meu convidado veio parar aqui. Mais um daqueles em que eu recebo um e-mail de uma empresa de comunicação. Tô com uma pauta interessante, tem um cara legal aqui. Eu não preciso ir muito longe. Na hora que eu bati o olho, eu falei, cara trabalha com educação, isso me interessa, né? Mandei um convite na hora. Demos sorte, né? Porque você estava vindo para São Paulo, então engatou, estamos aqui. Tem 3 perguntas que eu uso para abrir o episódio que você não pode errar. O resto pode chutar à vontade. Essas 3 tem que ser na mosca. Tem que ser seu nome, sua idade e o que você faz. Tudo bem, Luciano? Olá, pessoal. Um prazer imenso estar aqui nessa coincidência do tempo e dos movimentos. Eu sou Juliano Costa, eu tenho 49 anos, eu sou natural de Maceió, Alagoas, mas já estou morando em São Paulo há mais de 10 anos e agora estou morando em Curitiba. Então, e trabalho com educação desde que consegui sair da pobreza, eu trabalho com educação. Saí da pobreza por causa da educação. De Maceió para Curitiba. Deve ter uns 30 graus de diferença aí, não tem não? E passei por São Paulo no meio, então fui muito bem treinado ali. Deu pra chegar lá, né? Deu sim. Eu já saí de 40 graus a vida inteira, 35 anos a 40 graus, depois vim para São Paulo, peguei de 3 graus a 37, sim. E agora eu em Curitiba, eu já peguei -2 no ano passado, beleza, então tá tudo em ordem, tudo bem treinado. Dá sim. saudade da terrinha lá? Dá saudade da praia. 3 mulheres pra um homem só. Não foi bem assim comigo não, mas eu diria que Maceió é uma cidade que virou um point que eu nunca imaginei, né? Eu fui uma criança que cresceu na periferia de Maceió, pegando onda com tampa de isopor, tampa de geladeira estragada lá final dos anos 80. Sim. E hoje não, hoje é uma das capitais de Réveillon mais badaladas do país. A casa da minha sogra tem um apartamento que fica muito próximo da praia, intransitável, inabitável, inconvivível, mas todo mundo está adorando conhecer. Que legal, cara. Você então nasceu lá, você tem irmãos? Eu tenho 4 irmãos. 3 rapazes, 3 homens e uma mulher. O que seu pai e sua mãe faziam? Meu pai era garçom. Morreu aos 53 anos de câncer. Minha mãe vendia salgados na rodoviária de Maceió. Fez salgados a vida inteira, até que a gente conseguiu acabar com essa vida que ela tinha. Que história deliciosa, cara. Como é teu apelido quando você era pequenininho? Depende. O familiar carinhoso era Ju. Sou Juliano. Mas o dos que não me tinham em autoestima chamavam Bacalhau. Porque eu era magro, amarelo, parecia uma chapa de bacalhau. Cara, então isso foi muito marcante. Eu me divirto com essa pergunta, eu faço pra todo mundo sim. Aqui. E vem cada apelido que você fala, cara, como bullying era uma coisa fabulosa. E no meio da aula, você estava no meio da aula e ouvia bacalhau. Exatamente assim, brotava do chão um bacalhau e você só tinha que aceitar e treinar a sua resiliência. Se reclamasse ia ser pior ainda. Era pior, cara. Porque pegava mais ainda. Graças a Deus não pegou na idade adulta, só pegou na adolescência. O que o bacalhau queria ser quando crescesse, cara? Eu não tinha muita ideia, Luciano, para falar a verdade, porque eu venho de uma família que não tinha
nem ensino médio, né? Minha mãe não terminou o fundamental, meu pai não terminou o fundamental, meu irmão mais velho abandonou a escola no ensino médio, o outro irmão só terminou o ensino médio, eu sou o terceiro do grupo ali de 5. E eu não tinha, para falar a verdade, eu não tinha ideia. Tanto é que com 14 anos eu fui servente de pedreiro, com 15 anos eu vendia picolé, aos 16 eu fui, 16, 17, já no terceiro ano eu estudava à tarde, mas era fiscal de condomínio pela manhã e à noite, então às 5 da manhã eu acordava. Fiscal de condomínio é uma palavra bonita para aquele rapazinho que saía andando para ver se os porteiros tinham chegado nas portarias dos edifícios da praia de Maceió, 7 da manhã e 7 da noite. Então eu fazia isso, voltava para casa, ia para a escola, estudava, de noite fazia a mesma coisa. Então eu não sabia, a verdade é essa, eu não sabia. E aí, como eu sempre estudei muito, porque sempre ficou muito claro para mim que a educação era uma das formas mais fáceis de deixar de ser pobre. E isso me pegou muito, pesou muito, essa questão da necessidade, sabe? Da onde veio isso? Acho que do sofrimento do meu pai e da minha mãe. Então, mas você olhou em volta, você viu pessoas bem-sucedidas e falou, o que esses caras têm que eu não tenho? Não vi pessoas bem-sucedidas. Eu não vi. Eu vivi em bairros periféricos que... Eu costumo dizer que a pobreza tem duas coisas em abundância, né? A primeira é a falta e a segunda, amigos. Geralmente pobres têm muitos amigos, porque tem muito pobre quando se aglomera. Então eu tive muitos amigos que me ajudaram muito a superar todas as fases difíceis emocionais, pessoais, e alguns deles tinham ambições muito claras, né? Tinham ambições tem alguns amigos que eu me lembro que eu quero ser engenheiro, que se dedicava a estudar, e eu estava nesse grupo de efeito Scarlett O'Hara, né? O vento levou, de pegar a areia no chão e dizer, eu não passarei fome jamais de novo. E isso pesou muito para mim. E aí eu disse, eu vou estudar, porque não tem outra coisa a se fazer. Eu vejo meu pai, garçom, bebia todos os dias, muito abalado por aquela situação. Ele era muito possessivo em relação à minha mãe, então ele não queria que minha mãe trabalhasse de jeito nenhum. Estou falando de um homem formado nos anos 60, 70, mas a minha mãe tinha que trabalhar porque senão não botava comida dentro de casa. Então era uma contradição permanente que corroía. Eu vim entender isso depois de velho, né? Corroía ele por dentro, aquela coisa. E aí ele se afundava no álcool, na cachaça pura. Sentava 4 horas da tarde quando chegava do restaurante, bebia direto até as 8 da noite e dormia bêbado praticamente todos os dias da semana. Para não enfrentar. Hoje eu entendo que sim. Hoje eu entendo. Se você pensar bem, que você imaginar que era o tamanho do peso que ele carregava. Total, do peso moral. 4 filhos, 4 crianças para criar, a mulher, com salário de garçom. Total. Na periferia de Maceió. E trabalhando para o irmão. O que era pior, né? Porque ele trabalhava no restaurante do irmão e o irmão era o dono do restaurante. Então as situações eram muito complexas. E ele chegou a ter, antes de eu nascer, algum recurso. Ele chegou a trabalhar em banco, numa época em que você tinha o ensino fundamental, já dava para ser contínuo e ganhar algum dinheiro ali. Meu pai se tornou alcoólatra aos 35 anos de idade. Então, não teve... Foi complexo, enfim. E aí eu olhei para aquilo e disse assim, não existe um caminho aqui. E o caminho é a educação, mas eu não sei muito bem como. E aí no meu terceiro ano, eu estudava muito, eu tenho muito fresco na minha memória tudo que eu fiz no ensino médio. E os professores falavam, nossa, você estuda muito. E eu não sabia o que fazer de vestibular. E eles me aconselharam, né? Por que você não faz medicina? E eu disse, bom, se vocês estão dizendo, lá em casa ninguém fala nada, então eu vou por vocês. E em 1993, eu me inscrevi para fazer vestibular de medicina na Federal de Alagoas. E eu trabalhava de manhã e de noite como fiscal do condomínio. E eu passei. No vestibular de 93 para 94, eu passei. Eu me lembro como hoje, Luciano, essa história é muito legal. Eu costumava falar dela em algumas palestras que eu dava. Eu estava jogando fliperama numa pizzaria, numa das ruas de um bairro chamado Eustáquio Gomes de Melo, que existe até hoje em Maceió. Bairro super periferia, do lado do aeroporto. E saiu o resultado do vestibular. Aprovados em medicina, UFAL 1994.1. Aí Juliano de Melo Costa, os meus amigos, você passou. E eu tava mais preocupado em não perder a minha ficha, que eu tava jogando fliperama, me lembro com Street Fighter 2, como hoje, do que ter passado no vestibular, porque eu não tinha a mínima ideia o que aquilo significava, Luciano. A mínima ideia. Eu fiz vestibular porque os professores falaram,
Depois eu passei e aí eu peguei um orelhão no outro dia de manhã, peguei fichas, fui ligar para a universidade. E ali eu tive uma das maiores decepções da minha vida, que eu descobri que medicina não era para pobre nos anos 90. Por quê? Porque eu perguntei, qual é o horário das aulas? O dia inteiro. Eu disse, eu não posso estudar o dia inteiro. Eu divido metade do aluguel da minha mãe. Meus pais tinham separado depois de 27 anos de casamento, porque pela primeira vez meu pai agrediu minha mãe, e minha mãe, graças a Deus, não aceitou. Saiu de casa no sábado à noite. Foi um momento assim de ruptura, porque quando famílias pobres se dividem, elas dividem as despesas, né? Sim. Aumentam, a despesa multiplica, porque não leva nada, só leva dívida. E aí tava com ela, tava ajudando, pagando metade das despesas, e eu não podia parar de trabalhar. Simples assim. E aí eu disse, tá bom, eu vou tentar trabalhar de noite, eu pensei, né? E aí ainda no orelhão, falando com a reitoria. Mas e o livro, essas coisas? Ela falou, os livros são muito caros. Eu ganhava R$84 em 1994. Nós estamos falando ali era URVs, na verdade, porque era o primeiro semestre de 94. E um livro custava 500 URVs. Me lembro hoje ela falando, o livro é mais ou menos umas 500 URVs. Isso não é possível. Eu desliguei o telefone e nunca mais voltei naquele assunto, Luciano. Eu fui trabalhar. Eu fui arrumar um emprego de digitador, porque eu tinha feito datilografia em 1989. E naquela época não tinha nenhum programa. Eu usava de governo nada, que te ajudasse, que desse uma bolsa. Não, o programa era procurar no jornal classificados com, assim, procura-se digitador trabalhar com Windows 94. E eu não era digitador, mas eu era datilografista. Eu disse, eu posso tentar. E eu passei numa empresa de prestação de serviço, só que aí eu encontrei um caminho que fazia mais sentido na época, o alistamento militar. Eu tinha uma opção lá em Maceió chamada CPOR, que era o curso preparatório de oficial da reserva, que é um curso que quando você termina depois de um ano, você entra como oficial, e o salário era R$2.480, que eu me alistei em 94. E eu disse, não é possível que tenha alguma coisa no mundo que paga R$2.400, uma coisa alucinada, 25 vezes praticamente o que eu ganhava na época. Mas tinha uma condição, eu precisava ser o primeiro lugar, porque senão não tinha vaga. O CPOR ou o NPOR, ele tinha isso, era vaga só para o primeiro, para o segundo. E eu me lembro que eu falei assim para o Sargento Adelino, um homem que eu respeito muito, que se algum dia ele ouvir esse podcast, ele já sabe disso. Eu fui professor das 2 filhas dele, e ele foi um homem que mudou minha vida. Sabe aquele homem espirituoso que tem frase para tudo? E que você, no auge dos seus 18 anos, ele conta aquelas frases no meio da desgraça. E você diz, cara, você é um iluminado. Esse homem é um abençoado. Deus mandou ele aqui. Me ensinou muitas coisas que eu levo para a vida. E ele estava fazendo a entrevista ali, depois que eu fiz o teste físico e o psicotécnico. E ele olhou para mim e fez, por que você quer entrar para o exército? Eu falei, porque eu quero ganhar dinheiro. Porque me falam que aqui é possível ganhar R$2.400. Ele falou, ok, mas só se você for o primeiro. E eu olhei para ele com a cara assim de deboche e disse, só isso? Ele achou graça e me colocou para dentro por isso, por causa dessa frase. Eu falei, só isso? Ele disse, só isso, vamos ver. E aí, Luciano, em 1995, eu servi ao exército, eu fui primeiro lugar da segunda prova até a última. Fui o melhor combatente básico, aspirante mega, fiz tudo o que podia para ser primeiro lugar. Tudo, porque eu entendia que eu ia ganhar mais dinheiro que a minha família toda junta ganhava. Era a tua chance, né, cara? Era a tua chance. Sabe qual era o meu sonho ao me formar e conseguir a vaga? Era comprar um Chevette. Era trocar os móveis da minha mãe, botar sofá, geladeira e comprar um Chevette, que dava para comprar um Chevette, ainda sobrava dinheiro. E eu fui em primeiro lugar em 96. Você vai lembrar tanto quanto eu, o governo Fernando Henrique teve a crise da desvalorização do real, né? O real, o pessoal que nos escuta mais velho vai lembrar, mas os jovens não vão ter que estudar nos livros de história. Sim. Houve a desvalorização do real e a economia brasileira despencou as reservas, né? Porque era 1 para 1, então tinha um poder de compra e quebrou de 1 para 4, quase. 1 para 1,80, depois foi só caindo. E naquele ano o governo Fernando Henrique então cortou todos os gastos do país. E eu, em 6 de agosto de 1996, fui para ser incorporado ao Exército Brasileiro como oficial temporário, ganhando R$2.400. E o Capitão Severo, que eu não sei se ainda está vivo hoje, mas se tiver, por um acaso chegar até ele, Capitão Severo, tenho boas memórias sobre o senhor também.
Ele olhou para mim e fez: Melo, o Exército Brasileiro agradece os seus serviços, mas pela primeira vez em 43 anos não teremos vagas para oficiais temporários do Nordeste. Aqui está o seu certificado de reservista, o Exército Brasileiro deseja sorte. Isso foi uma segunda-feira, 6 de agosto. Depois um investimento gigantesco. Um ano e meio com estágio em Paulo Afonso, dormindo de domingo a domingo, ralando como nunca ralei na minha vida, engolindo lama, passando 3 dias sem dormir. Eu recebo aquilo, eu em posição de descanso, assim, mas a lágrima caindo. Eu pego aquele certificado, saio da porta e eu me lembro agora, com muita dor, eu olho para frente eu saio na Fernandes Lima, onde fica o quartel em Maceió, olho para um lado e para o outro da rua e penso: eu estou desempregado. Eu estava desempregado, simples assim. E aí... Com 18 anos? 19 anos, né? 18, 19 anos que eu tinha feito 6 meses de estágio. Estava desempregado. Eu olho para um lado da rua, olho para o outro e digo: vamos começar de novo. Aí eu me inscrevo para o vestibular no segundo semestre, volto a ser digitador na mesma empresa que eu tinha feito um tempinho antes de entrar no Exército. E resolvo fazer o vestibular. Agora sim, já era mais homem, já tinha mais ideias sobre vida, por causa do Exército amadurece você na força do ódio, né? Você não tem muita escolha de amadurecer ou não, a responsabilidade. Então ali eu olho e digo assim: agora vou estudar história. O que eu quero fazer é história. Eu sei o que eu quero, eu vou fazer à noite. E aí eu entro no curso de história em 96 para 97, depois me formo em filosofia. Depois faço uma especialização em docência, faço uma especialização em História do Brasil, um mestrado em Educação Brasileira, me torno professor das 2 maiores escolas do estado de Alagoas. Com mestrado, professor da ESPM durante 7 anos e faço uma carreira de 15 anos em Maceió e consigo me casar, ter 2 filhos maravilhosos, ajudar a tirar minha mãe da necessidade. Meu pai, infelizmente, eu não consegui. Como é o nome de sua mãe? Sandra. Dona Sandra deve olhar e falar: eita, que história fabulosa. Eu acho que tem um orgulhinho aí. Claro que tem. Os filhos hoje vivem super bem. Eu tenho um filho de 15, que é o Ian. Tenho um filho de 13, neurodivergente, que é o Atos. Sou casado com a Selene. Estou casado há 20 anos. E estou com ela há 25. Ela me conheceu no curso de História. Então, magrinho, pobre, morando longe. Tem uma história aí no meio que eu acho que vale a pena, já que a gente está falando de liderança, de adversidade, né, Luciano? Eu ia para casa da minha esposa depois da faculdade. E eu estava à noite, então eu saía 10h15, 10h20, pegava um ônibus, chegava na casa dela quase 11 e namorava de 11 à meia-noite com a mãe dela, que é minha sogra, que está na minha casa, tá lá olhando, né? Obviamente por segurança. E aí, meia-noite eu ia para casa. E eu morava a 11 quilômetros de onde ela morava. E ela, assim, ela falava: você tem dinheiro para voltar para casa? Que ela era classe média. E eu era pobre. Eu falava: tenho. Não, eu tenho, não se preocupe. Eu não tinha, eu voltava a pé. Eu andava 2 horas, 2 horas e meia. Ele chegava 2h30 da manhã em casa para dormir, para no outro dia acordar e trabalhar de novo. E aí chegou um dia que eu estava muito cansado. Muito cansado. Destruído, assim, do trabalho, da aula. Já com uns 20 anos, 21. E aí minha sogra, elas vão me levar na porta. Todo dia me levavam na porta quando eu ia namorar. E aí ela olha para mim e faz assim: você tem dinheiro para voltar para casa? Perguntavam isso sempre. Hoje, quando eu viajo para São Paulo, minha mulher pergunta: você tem dinheiro para viajar? E eu dizia: tenho sim. Aí ela insistiu, né? Fez a pergunta de volta. Nossa, eu me desabei em lágrimas, dizendo: eu não tenho dinheiro. Eu vou andar 2 horas até em casa. Aí minha sogra foi lá dentro e pegou uma cartela de vale transporte da época em que se dava vale transporte ali em 2001, 2002 e me entrega assim, diz: olha, pode levar, não precisa pagar não, e todo mês eu vou lhe dar um pouco dos meus vales de transporte. Nossa, Luciano, aquilo foi... São cicatrizes que vão ficando. Você perguntou pra tua mulher o que ela viu em você, cara? O que a mãe dela falou? Filha, eu fiz essa pergunta pra minha sogra. Filha, pra minha mulher eu nunca perguntei, que eu não quis dar chance. Aí não vai dar nada. Mas eu perguntei pra minha sogra. A minha sogra eu perguntei assim, porque elas eram separadas também. E ela... E a minha sogra, eu disse assim, ela nunca se opôs, ela nunca fez nenhum juízo, nunca falou nada. E eu perguntei, né, uma vez, 10 anos depois, já casado, eu disse, o nome dela é Celeste, da minha esposa é Selene. Eu disse: Celeste, agora, 10 anos, já tudo bem, eu bem consolidado, sua filha
aqui comigo, assim, o que foi que você viu? E ela disse a frase que eu acho que é a mais simples possível, né? Eu vi um jovem trabalhador, né? Cara, quando a gente fala isso hoje em dia, essa sociedade que nós estamos vivendo, cara, quando o pessoal não dá mais valor para isso, né? Quando você fala assim, tudo que eu quero para minha filha, para o meu filho, é que encontre um homem trabalhador, uma mulher trabalhadora, os caras vêm com o dedo na tua cara, ô moralista, cara, É isso é a base de simples, tudo, né? É uma bicho, isso é a equação base de simples, tudo, né, cara. Luciano? Assim, eu acho que eu não vou dimensionar, qualificar o esforço, do tipo, se eu vou ser influência, não é esforço, se eu vou ser, como a gente falava de jogador de futebol nos anos 90, vai ser jogador de futebol, eu não vou qualificar o esforço, Sim. mas eu acho que o esforço a gente sabe o que ele é, né? A gente sabe, Sim, o esforço honesto, tem simples. um componente da sorte aí com o qual você não lida, né, cara? Que você falou a história do jogador. Cara, quantos jogadores Se com esforçaram uma e não habilidade conseguiram. maravilhosa, que podiam estar arrebentando e não conseguiram. Não é o caso da jornada educacional, né? A jornada Sim. educacional, ela é assim, é muito pouco provável que você se dedique à educação e você não consiga ter uma vida confortável. Uhum. Eu tô falando... Eu uso o exemplo da caixa de ferramentas, né? Você nasce com uma caixinha de ferramenta vazia e você vai botando ferramentas dentro dela, né? O cara que mergulha na educação, ele aumenta a repertório. Ferramenta. A hora que ele tem que resolver um problema, ele abre a caixa dele, cara, tem todo tipo de ferramenta para ele poder resolver o problema que ele quiser. A gente sabe. Quem não estuda tem um martelo e uma chave de fenda. E tem que resolver todas as encrencas da vida só com o martelo. Só com o martelo. E com a chave de fenda. Aí vai ser difícil, cara. Eu costumo dizer que quem não tem educação tem destino. Quem tem educação tem escolha. Sim. E isso fez muita diferença, mas muita diferença na vida toda. E nos 15 anos que eu passei em sala de aula, de 99 a 2013, ali, que foi a carreira, foi o que me construiu como pessoa, como profissional. Depois eu migrei para o mundo corporativo educacional. Uhum. Eu saí de sala de aula, comecei a fazer em paralelo consultoria pedagógica, e nesse meio o Grupo SEB, que é um dos maiores grupos educacionais do Brasil, me chamou para um cargo de consultoria. Eu assumi essa consultoria. Depois a Pearson Education, que é uma multinacional que comprou várias operações no Brasil, me convidou para ser gerente pedagógico, depois diretor pedagógico, depois vice-presidente de produtos e vice-presidente de produtos para a América Latina. Então eu cheguei a Pearson até 2023 como vice-presidente de produtos educacionais para a América Latina, atuava em 13 países, fazia material didático, plataforma. Passamos a pandemia inteira segurando educação no Chile, na Argentina, no México, no Brasil, mas depois da pandemia aquilo machucou todos nós, Claro. E eu, depois de um ano que a pandemia acabou, eu disse, eu não quero mais esse nível de trabalho, essa condição aqui eu não quero mais. Então eu deixei a Pearson ali em 23, fiz um trabalho durante 2 anos com um empreendimento de negócio educacional de escolas, fui empreender junto com uma família, foi uma experiência muito legal, mas não deu certo para mim no final de 2 anos, e agora eu estou lá no Grupo Positivo, que eu acredito que todo mundo conhece. Você foi para o Paraná por causa do Grupo Positivo? Do Grupo Positivo, como então diretor de produtos e marketing. Estou lá 15 dias. Eu morava em Vinhedo, aqui do lado, até... Cara, você está 15 dias no Paraná? Em Curitiba, mas eu passei o ano passado todo viajando, né? Batendo e voltando. Isso. Agora você mudou de Malicuia. Né? Agora foi. Eu passei... Para não perder o fio da meada. O fio da meada aqui. Aquele teu 1 ano e meio, cara, investindo que nem um alucinado no Exército. Sim. Que não deu em nada. Aquilo foi um tempo perdido? Não. Eu acho que é uma coisa muito... Primeiro, o que eu posso dizer? Eu sempre fui um sujeito muito disciplinado. Então, o Exército me ajudou a ter mais disciplina nesse sentido. Segundo, já vinha com alguma resiliência da vida difícil que tive, não só eu, né, mas todo mundo que convia ali ao meu redor. As pessoas transformam a dificuldade em coisas diferentes para cada um. Alguns transformam em crise, outros transformam em oportunidade, enfim. E o Exército maximizou tudo isso. Só que é um tipo de experiência, Luciano, muito específica, sabe? Eu acho que, se você pergunta assim, eu gostaria que os meus filhos passassem por ela, eu digo não. Por quê? Porque ela é extremada, né? Ela é extremada. Ela teve uma função pedagógica para mim
historicamente muito localizada, mas hoje não faria sentido para os meus filhos. Agora, faz sentido, e eles foram criados muito com o esforço e recompensa. Então, sempre tiveram notas, nunca tive uma nota vermelha dentro de casa. Uma casa de educadores não é uma casa de ferreiro espeto de pau, no bom sentido, a casa de ferreiro espeto de ferro, não entenda como exigência, mas de ter que estudar, tem que fazer sua parte, você tem que dormir cedo, tem que se alimentar bem. Você não quer aquela experiência para seus filhos? Porque eles têm opção. Exatamente. E você não tinha. Não, exatamente. Aliás, esse é o ponto. Você, quando olhou aquilo lá, deve ter falado, cara, eu vou passar pelo inferno, mas, bicho, é o que tem, cara. Vai pagar ou a conta. É, ou não tem por onde sair. Eu acho que esse ponto de você estar acuado Sim. é o que faz o brasileiro. O brasileiro vive muito acuado, né? Nós somos um país que tem muita, independente do seu momento político, não é de agora. Vou lembrar aqui, você vai lembrar junto comigo, vai dizer que o Sarney, a gente estava vivendo qualquer coisa positiva nesse país. Eu saía, minha mãe fazia salgados e ela acordava 4 da manhã e dormia 11 da noite. Então eu tinha que sair para comprar farinha de trigo porque não tinha. Havia o boicote aos produtos tabelados. Eu pegava ônibus, ficava, aspas, maiando os ônibus para achar farinha de trigo em algum lugar de Maceió para minha mãe fazer coxinha, para poder levar para vender coxinha na rodoviária. Então, nessa trajetória ali, é tudo difícil. Aí veio o governo Collor, tudo difícil. Governo Fernando Henrique, tudo difícil. A coisa começou a ficar um pouco melhor, estável, tem avanços significativos nesse país. Seja quem passou pela liderança do país, a gente avança. Esse é um ponto, a gente avança para um lado, retrógrado. Não tem como, é impossível. É impossível. Comparar. Cara, eu tô com 69 anos. Né? Então eu sou uma geração. Uma geração a mais que a minha. A mais que a tua, né? Passei por poucas e boas lá. Maiores ainda. E quando eu conversava com meu pai me contava histórias que eram muito piores do que aquelas que eu passei. Eu fiz uma palestra agora no encerramento do ano. Aliás, eu montei um episódio do Café Brasil 1000. Falei, cara, tem que ser um episódio especial, e eu fiz um episódio chamado Orgulho de Ser Brasileiro. E esse episódio, durante 2 horas e 45 minutos, eu falo do brasileiro do ponto de vista daquilo que o brasileiro tem de mais positivo. Eu falo, o que é ter orgulho de ser brasileiro? É desconsiderar os problemas? Não, cara. É você ser capaz de amar o teu país apesar dos problemas. E aí isso virou uma palestra. Por demanda de gente que ouviu o programa. Cara, eu ouvi, eu tô emocionado, eu quero que você venha aqui. Isso tem que virar uma palestra. E eu fui dar palestra no encerramento do ano aí para uma empresa, né? E lá na palestra eu conto, eu vou mostrando a história. Eu falo, cara, olha a palestra começa terrível, né? Mostrando o que tem de ruim. E é pavoroso, né? E aí eu venho contando, falando, cara, eu chego uma hora eu falo, eu vou contar um pouquinho da minha vida para vocês. E vou colocando a minha vida, desde que eu nasci, com os rolos que aconteceram. Cara, quando você vê o elenco, eu falo, cara, quando você pergunta para mim assim, o que é viver num país andando certinho, eu falei, eu não tenho a menor ideia, porque eu nunca vi na minha vida. Quando eu pensei que estava legal, era mentira. Foram 4 anos de enganação, depois ter que pagar a conta. Eu falei, então eu não tenho por que olhar para agora, para frente e falar, meu Deus, agora acabou. Eu concluí o seguinte, a pior crise da nossa vida é a próxima. E a gente vai esquecer das anteriores. Então quando eu reclamo hoje, eu esqueço que teve tua mãe lidando com inflação de 80% ao mês. Cara, com falta de 4 moedas em 10 anos. Porra, cara, com o fiscal do Sarney entrando lá para não deixar os caras aumentar preço e boicote de tudo. Teve Geisel fechando o Congresso. Teve coisas do Arco da Velha nesse país aqui que a gente esqueceu. Eu costumo olhar, eu sou muito técnico, né? A entrada, assim, o racionalismo é muito comum em mim, apesar de eu me emocionar com algumas questões pessoais, mas dada, a gente tem nós chegamos a ser, nós somos a 9ª economia do mundo, não é à toa, em 30 anos. Vamos pegar ali o governo Collor, quando ele abriu o país, com todas as mazelas, o brasileiro conseguiu transformar o limão na limonada, o limão na limonada, o limão na limonada, e a gente vai construindo um país que não tem gente igual a nossa, viu, Sim. Luciano? Não tem, eu tenho um privilégio, graças a Deus a educação me proporcionou isso, de eu ter visitado 13 países com propriedade, não uma nem 2 vezes, mais vezes, da Índia aos Estados Unidos, do Canadá ao México, da Inglaterra a Dubai, assim, tive a oportunidade de ver, e eu digo a vocês, a população, o povo brasileiro, o brasileiro, todo tipo de brasileiro, o das extremas, o do meio, quando na parte que ele é boa, ele é bom.
ele faz bem. Ele tem essa coisa espirituosa, essa coisa. A população em geral é muito acolhedora. O pessoal fala, né? Ah, você vai mudar para Curitiba, você vai ver um pessoal mais carrancudo. Eu não tô vendo nada. Eu até tô brincando que ontem eu fui cortar meu cabelo. O cabeleireiro falou 1 hora ininterrupta sobre a vida dele, sobre como é que eu tava. Mesma coisa quando eu fui na loja domingo comprar alguma coisa, numa loja de material de construção. O vendedor me atendeu também. Falei assim: minha gente, o curitibano que vocês estão desenhando, eu não sei onde é que ele tá, porque eu ainda não achei. Você viu um vídeo de um português que está circulando? Estou vendo, sim, que ele fala, desde a água de coco até... Ele tá na Bahia, aquela mulherada que não sabe como é que tem tanto viado. E tem um momento que ele fala assim: eu vou morar no Brasil. Eu tô arrumando tudo, eu vou morar no Brasil, porque eu tô com o saco cheio disso aqui. Aqui em Portugal, você anda, todo mundo cabeça baixa, não sei o quê. E a Europa inteira. E eu cheguei no Brasil e descobri o seguinte: o brasileiro, ele é pobre por dentro. Não, ele é pobre por fora. Ele é pobre por fora, mas por dentro é uma riqueza que eu quero morar lá. Eu tô indo embora para lá. E tem essa coisa inexplicável. Eu botei isso muito no episódio lá, né? Que a gente vive uma dualidade que é uma coisa... Esse país aqui é inexplicável, né? A gente tem... São altos e baixos, né? Então, naquilo que eu sou bom, eu sou excelente. Naquilo que eu sou ruim, eu sou péssimo, né? E tem momentos em que a gente, cara, agora vai, cara, elegemos um presidente civil pela primeira vez depois de 20 anos, o cara morre antes de tomar posse, aí assume o vice dele, que bota um plano, trouxe o plano Sarney, que vai botar o país, e o plano é uma merda, aí assume o outro de 40 anos de idade, o caçador de Marajós, que vai botar, no dia seguinte ele caça o dinheiro de todo mundo. Então é sempre, né, eu chamo das grandes brochadas, né, a gente tenta e tem uma brochada, tenta e tem uma brochada. Mas eu acho que talvez nós somos uma população, e líderes também, tá puxando aqui para o nosso podcast, nós também somos líderes de muitas expectativas, né, Luciano? Nós somos o país que quer colocar a meta nas empresas e de margens altíssimas. A gente quer fazer startup que vai ali na garagem e a gente acha que é a garagem do Google e bota para R$1 bilhão em 6 meses. A gente abre negócio. A gente é excessivo, cara. Exato. O brasileiro é um sujeito apaixonado. Não, sem estereotipar, porque também tem, obviamente, somos 208 milhões de habitantes, tem um monte de milhões que não tem nada de extremos. Sim. Mas como população, a gente é do sol ao inverno, ao frio, da Amazônia, da floresta à Caatinga. Então, essa diversidade ela é impagável, é impagável. Eu digo, não troco, e não estou falando aqui de nacionalismo vazio, porque nem sou um sujeito nacionalista, mas sou um sujeito da nação. Eu sou um sujeito que nasceu nesta nação e gosta dela. Eu passei 30 dias em Londres e você pergunta, e o que achou? Maravilhoso. Moraria lá? Nunca. Nunca. Eu fui para os Estados Unidos em final dos anos 90, cara. Eu trabalhava na multinacional e eu fui convidado para ir para lá porque os caras estavam me sondando. Eu recebi convite para morar lá, migrar e trabalhar lá. E trabalhar. Então, eu peguei 30 dias e fui trabalhar lá. E durante esses 30 dias eu passei pelo menos 2 semanas, teoricamente, no lugar para onde eu iria, que era na sede da empresa, lá em Toledo, Ohio. Uma puta sede maravilhosa, que é um sonho, né, cara? Eu fiquei lá dentro com os caras, agitando, fazendo lá. Cara, passei uma semana depois, eu olhei e falei, o quê, cara? Eu sou brasileiro, bicho. Eu tô acostumado, meu negócio é mercado de peixe. Eu quero gritaria, eu quero... Aqui dentro, aquelas baias, todo mundo na baia. Aí o cara veio falar com você, ele falava baixinho, olhando pro lado, né? E o que entornou o caldo, um dia designaram um deles lá, que era um supervisor, alguma coisa, para esse cara me acompanhar. A gente ia visitar fornecedores e tudo mais. Eu tava o brasileiro lá, o cara foi comigo, né? E eu ocupei o cara o dia inteirinho. Eu tava até com remorso, falei, puta, bicho, tirei o cara do trabalho dele o dia inteirinho. Quando nós voltamos para lá, final de tarde, eram 4 horas, 4 alguma coisa, eu entrei com ele na sala dele e na tela do computador dele na época, tava cheio de post-it que a secretária tinha botado de todo mundo que ligou para ele, entupido de post-it. Eu olhei aquilo e falei, meu Deus, cara, bicho, me desculpa. Cara, eu te ocupei o dia inteiro. Não, tá tranquilo. Eu falei, mano, tá legal, tchau. Fui embora. E eu fui sair, já nessa hora não tinha mais ninguém na empresa, nada, só tava ele lá dentro, eu e ele. E eu fui sair e descobri que a porta era inverno, tava tudo trancado, eu não tinha como sair, precisava alguém abrir para mim. Aí eu voltei, mas tipo assim,
4 minutos. Voltei, cheguei na sala dele. Ele tava jogando paciência, cara. Ele parado jogando paciência, aquele puta monte de post-it, eu olhei aquilo e falei, cara, se fosse o Brasil, eu tava ligando pra todo mundo, já são 8 horas da noite e foda-se, cara, eu vou ligar pra todo mundo, eu tava disparando, eu tava desesperado pra fazer as coisas acontecer, e eu não consegui me encaixar num processo onde aparentemente tá tudo certo, tudo funciona direitinho. O ônibus chega na hora, no lugar certo, tá tudo certinho. A reunião começa às 9, termina às 10. Tá tudo certinho. Ninguém trabalha depois das 5 horas. E eu olhei para aquilo e falei, meu Deus do céu, eu entendi. Falei, cara, eu preciso da zona, eu preciso da loucura, né? Eu não sei se é uma deformação profissional, pode até ser. Com o tempo eu fui descobrir que eu performo muito melhor num ambiente caótico do que num ambiente arrumadinho. Então os caras vêm, não, planeja, aqui é planeja. Eu falei, bicho, desculpa, cara, se eu planejar desse jeito, eu não vou conseguir performar do jeito que eu fui treinado a fazer, porque eu sou assim a vida inteira. Então, quando chega na última hora que não tem mais saída, cara, não tem mais o que fazer, o mundo acabou, nasce uma ideia genial e sai um negócio fabuloso, tá? E o brasileiro, Luciano, ele é construído nessa dinâmica, né? Quando a gente pega o hemisfério norte ocidental, óbvio, ele nasceu de uma organização que tem muito tempo, né? Nós estamos falando de uma Europa que tem 4.000 anos. Sim. Não dá para comparar São Paulo, que tem 500, com Londres, que tem 2.000 anos de idade. Sim. Então, quando a gente pega o histórico, elas passaram por coisas piores no nível que a gente estuda só nos livros de história e finge que isso não existiu, mas passaram por lá, estabilizaram, ficaram todos ricos às custas de N ações históricas. E isso gerou uma educação para todo mundo tem escola, todo mundo tem a sua saúde ali pública, a sua escola pública. Estou falando aqui do hemisfério norte europeu, né? Os Estados Unidos isso muda um pouquinho, mas Canadá não. Então, como tudo funciona nessa estabilidade, ela também não tem extremos. Você não vê o nível de distância entre quem ganha mais, tirando esses multibilionários que são realmente exceções. Fora da curva. Quem ganha mais está o quê? 5 vezes, 4 vezes a distância entre o trabalhador padrão de ensino superior e o cara que está no topo, o diretor? 4, 5 vezes, 6 vezes de salário. Aqui no Brasil chega a 36 vezes de distância disso. E isso faz com que nós sejamos uma sociedade de extremos de atendimento, extremos de criatividade, extremos de trabalho. Isso foi um trauma que eu tive que administrar na Pearson durante muito tempo. A reunião acabava 5 horas. 5 horas. Ninguém respondia mais nada. Ninguém respondia e-mail, ninguém respondia e é até falta de educação. Total. Se se a pauta não acabou, não acabou. Isso acaba a reunião e continua na próxima semana. Sim. Esses desníveis internacionais, culturais, eles não acontecem apenas no trabalho. O trabalho é um reflexo da sociedade, né? Como é a rua? A rua é toda limpa, a rua ninguém está na rua, você vai de noite e não tem ninguém. Olha que nos Estados Unidos foi mais de 13 estados. Califórnia, Nova York, Miami, Memphis, Nashville, e tá lá, 9 da noite acabou, não, tirando uma metrópole como Nova York, nem São Francisco tem povo na rua 9 da noite. Então esses são hábitos e que o brasileiro ele só saía do país, e você vai recordar disso por questões econômicas. Ele tinha lá, eu quero ir guardar dólar, era o que se falava até uns 10, 15 anos atrás, guardar dólares para poder voltar e comprar coisas aqui. Eu vou lá, junto dinheiro, pouquíssimas pessoas ficavam para viver o resto da vida mesmo. Sim. Vou lá, passo 10 anos, Minas Gerais foi durante muito tempo um polo exportador de brasileiro, e aí nos últimos anos é que a gente teve essa questão mais política também de saída, mas no geral, ninguém vai pela... A grande massa do povo brasileiro não vai pela cultura canadense, pela cultura americana, pelo modo de vida, porque a pessoa sente essa falta, sente essa diferença gigante de como as famílias se relacionam. Tom Jobim falava, né? Total. E os que foram para a Europa também. Nós tivemos ali os exilados da ditadura que contavam, do Djavan, e que fizeram ali, estavam dentro de uma faculdade, dentro do ambiente intelectual muito profícuo, né? Da Sorbonne, mas todo mundo queria voltar. Na hora que deu, voltou todo mundo. Então tem essa questão realmente de o Brasil, a gente fala que ele é eternamente o país do futuro, porque eternamente a gente vê potência nele, né? A nossa vantagem que é uma coisa que eu tenho sentido, cara, ter me ressentido muito disso, é que sempre tinha um horizonte, né?
Cara, vai melhorar. Uma hora vai dar. Né? E se não der pelo meu esforço, Deus vai ajudar. Né? Se Deus quiser, vai dar certo. Tem um santo que vai me ajudar. Mas sempre houve um horizonte. Né? Quando a pandemia chegou, pela primeira vez, ela cortou o horizonte de todo mundo. A gente viveu um período ali que você não sabia se ia estar vivo daqui a 15 dias. E acho que isso foi uma porrada. Ninguém estava acostumado com isso. E a gente, de repente, se viu diante de falta de horizonte. Vem cá, é para ficar trancado em casa quanto tempo? É uma semana. Não, agora são 15 dias. Agora são 30 e agora eu não sei mais quando é que eu vou destrancar você, né? Tirar os horizontes da gente. E ali deu um... E quando terminou, ninguém mais estava igual, cara. Então, a gente saiu de lá desigual, né? E mergulhou num rodemoinho político que está desembocando nisso que nós estamos vendo aqui agora, cara. Tem muita gente extremamente ressentida, angustiada, extremamente preocupada com... Não tem horizonte, não vai resolver mais, cara. O Brasil é isso. Vem cá, chegamos num limite. O máximo que nós conseguimos fazer é isso que eu estou vendo aí, cara. Porque aqueles caras que estão lá em Brasília foram eleitos. Alguém botou os caras lá. E esse é o máximo que eu consigo fazer. Não dá para melhorar, né? Eu particularmente sempre fui um otimista, né? De toda a dificuldade, a história que a gente referencia a história do mundo pela nossa própria história. A gente olha o mundo pela ótica que está dentro do olhar para dentro, né? Da cabeça. Sim. E nessa análise, eu digo que muitas vezes o movimento é dialético. Ele precisa piorar para melhorar, aí ele piora de novo para melhorar mais um pouco, e a gente vai gerando aprendizados. O problema é que a curva do aprendizado pode ser uma década. Vou te dar o exemplo da pandemia, o efeito na educação brasileira. Nós recuamos para indicadores de 2018, ali, nos resultados de aprendizagem das crianças. Nós passamos 23 e 24 tentando medir o impacto, Luciano, do efeito que a pandemia teve nas crianças. O primeiro ano que foi perto da normalidade foi 25. Olha, a pandemia acabou, aspas, em 22. As sequelas delas nas nossas crianças foi 20, claramente a gente percebia socioemocional, cognitivo, relacionamento, necessidade de adaptação, 23 e 24. Até 24, você não vai lembrar. Aliás, você vai lembrar e os nossos ouvintes também. Em abril, 21 de abril, que foi Tiradentes, de 24, a gente teve aquela loucura das pessoas não indo para a escola por medo de atentado nas escolas. Sim. Ali ainda era um pós-pandêmico. 24, que eu trabalhava numa rede de escolas, foi uma quinta-feira, ninguém apareceu na escola na quinta, já começou a desaparecer na quarta, com medo de que acontecesse alguma coisa. Nós temos 158 mil escolas no Brasil. Duas tiveram aqueles atentados com professor, com tudo mais. Parou a educação brasileira, do nível de paranoia que nós saímos da pandemia. Então 25 foi o primeiro ano que foi mais perto do que seria 2019, 2018, e 2026 talvez seja o primeiro ano em educação que nós estamos começando do jeito que tem que começar. Formação de professores. São 4 anos então que você tem aí, e o que você quer dizer para mim é o seguinte: tem uma onda desses 4 anos e essa onda vai andar. Vai. Essa garotada vai passar, vai se recuperando, alguns vão ficar para trás, normalmente o processo ele é doloroso, alguns não vão conseguir, mas essa garotada vai melhorar, e eu penso que isso é para tudo, a indústria brasileira, o comércio, o entretenimento. Veja o entretenimento, é que o entretenimento chega primeiro, né? Sempre, ele se recupera primeiro, mas nunca esse país teve tanta festa, tantos shows batendo recordes, tanto Réveillon. É fuga, né, cara? Assim, eu preciso fugir. Exato. Fugir. As pessoas vão descarregando, mas é o que se recupera primeiro, né? Sim. É o serviço. Depois é que vem a indústria. Então, eu entendo que se a gente conseguir superar, e a gente vai superar, ainda que os ressentimentos eles já são menores do que foram na última rodada, né? Independente de para onde vão, mas eles vão reacender de novo. Aí eles vão ter mais 4 anos E eu entendo que a gente precisa realmente trabalhar essa coisa na ideia do diálogo, do diferente, evitando os extremos de cada lado, porque nós precisamos nos recompor como pessoas, né? Desde o grupo do WhatsApp da família, que se comentou, até para pensar, por exemplo, como é que eu educo meus filhos nisso, né? Como é que eu educo a comunidade para liderar o país para o bem, É que esse ano vai ser difícil, porque de qualquer forma todo ano eleitoral era difícil, mas era difícil de jeitos diferentes, não tão extremados. Mas eu entendo que já está melhor, sabe? Já tem gente mais madura. Eu tenho feito um trabalho aí
intenso, cara, de 2 anos pra cá, com meus podcasts, quem me segue já sacou claramente isso, né? Que é começar a trabalhar para revelar esses padrões para as pessoas. Fala, cara, você não é burro. Aliás, o podcast que vai entrar semana que vem. Você não é burro, você só está sendo manipulado. Você está sendo jogado num processo tal em que você não está sendo dono das suas escolhas. Tem gente fazendo a tua cabeça e você nem percebeu ainda. Deixa eu mostrar os padrões que estão sendo usados. O que acontece? Por que as pessoas tomam decisões que não são as melhores para elas, ou tão exacerbadas, né? Porque, cara, nada disso é à toa. Por que quando você vê um vídeo e você reage àquele vídeo em uma fração de segundo? Me deu ódio, né? Cara, isso é treinamento. Você foi treinado para ele. Não é que você é mal. Você foi treinado para reagir assim. E esse treinamento acontece dessa forma. Qual foi a minha ideia? Ele falou, se eu revelar a mecânica, eu acho que mais gente consegue. No mínimo, eu gosto de brincar disso. Eu sei que eu vou ser um otário, mas eu vou ser um otário consciente. Então eu preciso formar otários conscientes. Mas eu acho que é educação. Eu sei que a coisa está acontecendo. Não, mas eu queria amarrar as coisas, né? Vou aproveitar o teu embalo aqui. A única forma que eu tenho de escapar dessa armadilha toda é realmente ampliando a minha caixa de ferramentas. Então eu estou dando a minha forma. Te mostrei um projeto ali infantil que você viu que é o meu jeito de contribuir para que mais crianças e mais gente, mais pais tenham cada vez mais ferramentas. Nós estamos falando de educação. Talvez você esteja na educação formal, eu não sei se eu posso dizer que é informal, mas eu estou num tipo de educação que não está restrita. Educação não regulada. Não está dentro de uma sala de aula, Sim. Mas é educação, né? Sim. E eu acho que é aí que está a saída, né, cara? É aí que está o caminho, né? É que na caixa de ferramentas, essa analogia é sempre muito boa, porque a gente usa em educação repertório, né? No repertório da criança, do adolescente ou do adulto, a gente imagina que existem ferramentas que são extremamente especializadas, como, por exemplo, função do segundo grau, Revolução Francesa, bioquímica, citologia. São questões muito tecnicamente concretas que servem a um objetivo específico. E tem uma outra dimensão de caixa de ferramentas que é mais ferramenta do sujeito, né? Pensamento crítico, capacidade de comunicação, capacidade de se posicionar, capacidade de escutativa, interpretação. Isso tudo são habilidades que são treináveis. Por mais que a gente tenha um arcabouço genético que dê mais ou menos habilidades para o pensamento lógico-matemático ou para o pensamento criativo, no fim das contas, se você não treinar, se você não capacitar, se você não exercitar, você vai terminar no mesmo lugar de quem não tem aquele arcabouço genético. É a dicotomia que os japoneses gostam muito em talento e esforço. O que é que os japoneses falam? O talento sem esforço vira displicência. O esforço sem talento nenhum, sem nada, vira perda de tempo. Então, quem é muito talentoso precisa fazer esforço e quem é pouco talentoso precisa fazer esforço. Os dois têm que fazer a mesma coisa nos contrapesos para que a sociedade dê certo. Sim. E isso nós estamos falando disso. Não basta aprender matemática, tem que aprender matemática, porque senão você não consegue analisar um número que aparece na tua frente, né? Uma discussão muito forte está aí sobre o imposto de renda, sobre isenção do imposto de renda. As pessoas não conseguem olhar a lei e fazer um cálculo para saber se aquilo melhorou, não melhorou, quanto é que vai sobrar de dinheiro. Simples, porque isso, não deveria ter discussão sobre isso, né? Olha, pessoal, o imposto de renda funciona assim, é uma conta matemática. Houve uma mudança que fez essa conta matemática ir para cá. Você quer saber quanto é que vai ficar? Faz a conta. Nós estamos falando conta de regra de 3, conta de percentagem. Não estamos falando de nada do tipo, não é geometria analítica, não é rocket science, não é geometria analítica, sabe? Nós estamos falando de coisa de 6º ano, 7º ano do fundamental. Mas não se consegue, porque não basta saber a conta. Sim. Tem que ter o pensamento crítico para, peraí, eu não vou escutar ninguém e vou fazer a conta. Vou parar num pedaço de papel. Essa coisa do respirar, do parar para pensar. Você lembra que era muito isso quando a gente era criança? Ele falava assim, vai ali pro cantinho do pensamento. Hoje ninguém faz mais isso, né? Mas a ideia de para pensar. Eu aprendi com o Sargento Adelino, aquele que contou, ele dizia assim, Juliano, entre o problema e a solução sempre tem um travesseiro. Isso mudou minha vida. Eu tô no trabalho, acontecendo um problemaço. Eu disse, calma, pessoal, calma. Pouquíssimas coisas no universo são para agora. São 3 horas da tarde. Vamos pensar com calma.
Amanhã de manhã a gente volta e trata disso, porque entre o problema e a solução sempre tem um travesseiro. Uhum. Então, assim, essa sempre foi de respira, recua um pouco, não julga assim que você escuta, sabe? Lê mais um pouco. Então tem outra frase que ele dizia muito, era: nada detém a inexorável marcha do tempo. Sim. Tudo passa. E essa frase ele me contou quando eu estava enfiado na lama, 2 dias sem comer nem dormir. Eu tinha perdido acho que uns 4 quilos, desesperado para desistir. E ele olhava assim: Melo, meu sobrenome era Melo, Juliano de Melo Costa era Melo, ele com a varetinha de metal batendo no capacete de 3 quilos na minha cabeça, eu enfiado na lama. Eu tenho essa foto que ele tirou a foto. Ele bateu aquela zoada e falou: nada detém a inexorável marcha do tempo. Tudo passa, só vai, só termina. E aí eu fui com aquilo, nada detém, vai passar, fui, sofri, mas terminamos, deu certo. Então assim, é uma crença que funciona, né? Que são... E hoje, quando você olha para trás, aquilo que era o teu auge do sofrimento, hoje você dá risada, né? Você olha para aquilo e ri, fala: cara, olha a situação. Comparado com conta para pagar, rastejar na lama é fácil. Comparar, passar 2 dias sem comer, comparado com pagar a escola de filho, com pensar na educação das crianças, ver como é que eu vou colocar meu filho autista no futuro e ele ter autonomia para ter sucesso, são preocupações. Sim. Lá era muito mais fácil. Sim. Muito mais fácil. Mas quando você estava lá na lama... Na lama era o pior momento da minha vida. A vontade de desistir era imensa. Sim. Note, e aí é um ponto importante até, Luciano, para a gente trazer para a conversa, assim, que não era uma questão de depressão, não era um sentimento de tristeza. Lá nos anos 90, assim, o que a gente, as dores, o sofrimento da pobreza, de ter que trabalhar para pagar conta, não era a dificuldade de dor, de sofrimento, mas não tinha aquela coisa de... Quando acabava aquilo, tava sorrindo de novo. Quando não tinha dinheiro para nada, mas saía com os amigos no sábado, tava sorrindo de novo. É o zeitgeist, cara. Era o espírito, né, do tempo ali. Se você olhar para a tua história, você vai lembrar que teve momentos na história que a gente teve o espírito do tempo, que era... Sei lá, anos 90, tá tudo ruim, cara, mas o espírito do tempo dos anos 90 era completamente diferente do de hoje, né? E se a gente olhar na história do Brasil, você vai ver, cara. Pô, eu tava lá em pleno regime militar. Qual era o espírito do tempo, né? Cara, eu tô aqui ressabiado, tô com um problema, tem uma censura, eu tô preocupado, mas vamos fazer acontecer, porque o Brasil... Vamos dar um jeito no periódico aqui. Este é um país que vai pra frente, ei. Tinha lá uma... E nos anos 50 era maior ainda, né? Cara, ninguém segura o brasileiro, né? E aí começa a vir uma sequência. Então, termina o regime militar, entra a democracia e o espírito era da liberdade, finalmente. Aí vem uma brochada sem tamanho, e o espírito do tempo é aquele que não vai dar certo, só tem escândalo. E hoje nós chegamos no momento em que o espírito do tempo qual é? Cara, o país está judicializado, está numa crise que não tem, não sei se tem saída, porque... Mas esse é um recorte, né? Porque quando a gente vai pros negócios, só tem gente grande. Assim, nunca tantas multinacionais... Eu olho porque eu estou muito no mercado corporativo, Sim. Vou dizer por educação. Sim. Nós nunca tivemos 3, 4 grandes empresas educacionais como temos hoje no país, que estão em bolsa de valores, que estão... Tem Brasis, cara. Exato. Brasis. São recortes. São Brasis. Que dependendo de onde você é... Vamos dar um exemplo. Em 1994, 96, quando eu entrei na faculdade de História, depois ali do fracasso no Exército, nós tínhamos 28% das crianças alfabetizadas na idade certa. Sim. Hoje nós temos 76%. Sim. Né? Chegando em 80 e poucos, a depender de certos recortes que você faz. Então, isso moveu o Brasil para algum lugar? Moveu. Nós temos hoje, por exemplo, um índice de empregabilidade que vai alto, vai baixo, varia ele de 5 a 7, 5 a 8, tira a pandemia, porque a pandemia foi uma questão à parte, mas isso nós chegamos a ter 19 oficiais, a mesma estatística lá nos anos 90. Então, por um lado, temos problemas que vai dar de sensações de determinados recortes. Por exemplo, o recorte da vacina. A gente piorou. Indicadores de vacinação no país, indicadores de saúde, de sarampo, a gente piorou. Mas por outro lado, a gente ganhou. Então o Brasil, ele é esse Brasis, essa dicotomia, tricotomia, quadritomia ali permanente, a depender de em que lugar você está alocado e que cultura você está consumindo. 2011,
2008, eu fui pro Polo Norte. Não, bem ali. Polo Norte. Aqui na Argentina. Não, Polo Norte. Lá depois da Groenlândia. Eu desci nos 90 graus norte. Eu fiquei em pé na calota polar norte lá. E eu fui num navio quebra-gelos nuclear russo. E esse navio tinha um helicóptero russo. Puta helicóptero gigantesco, né? Porque ele parava nos lugares, a gente entrava no helicóptero, ia até a ilha. Helicóptero grandão, levava 18, 20 pessoas. Ia até a ilha, deixava a gente, depois ele voltava, pegava a gente e assim foi, né? E eu me lembro a primeira vez que eu entrei naquele helicóptero. Puta helicóptero. Russo. Eu entrei naquele helicóptero, sentei, comecei a olhar o helicóptero e comecei a ver remendo pra todo lado, fita crepe aqui, os trecos caindo, pintura mal, óleo vazando no chão. Falei, cara, esta merda vai cair. E eu olhava para aquilo e lembrava do Brasil, né? Falando, cara, parece um helicóptero. Isso que é o Brasil, cara, tudo remendado, né? E é o esquema russo, né? Então, o helicóptero vai, funciona, vai e volta, tá lá não sei quanto tempo. Continua sendo uma potência militar, todo mundo tem medo. E é tudo remendado, entendeu? E eu não consigo fazer uma visão diferente. Eu volto pro Brasil aqui porque é tudo remendado, né? Então, o que significa estar remendado? Não vai funcionar? Claro que vai. Mas uma hora essa merda desse remendo vai quebrar, vai parar e nós vamos ter que sair todo mundo correndo para corrigir aquele puta problema que poderia não existir se em vez do remendo tivesse uma manutenção preventiva que não existe aqui. Então nós estamos cheios de remendo, cara. Onde você mexe, tem um treco, tem água entrando num lugar, tem uma goteira no outro. Você fala, cara, vai lá e dá um jeitinho. Não dá um jeitinho. Resolve o problema da goteira. Acaba com ela, não tem como acabar, cara. Dá um jeitinho, passa uma massinha lá. A gente ainda tem que amadurecer muito com a questão de Estado, né? De visão de Estado. A gente amadureceu já. Eu digo que, por exemplo, projeto educacional a gente já tem há 30 anos. A gente está com a mesma versão da LDB desde 1996, o que é uma conquista. Você tem 30 anos, uma mesma legislação educacional. A gente também tem, por exemplo, a questão de consumidor no Brasil, o Estatuto de Defesa do Consumidor. A gente também está há muito tempo e isso ajuda a ter alguns cimentos que fazem com que a gente consiga construir em cima, independente de para onde pende o país, para que lado o barco toca. Porque no final das contas, certo ou errado, Luciano, ter um caminho ajuda muito. Ajuda muito. Por que os russos não trocam do Vladimir Putin há quase 30 anos? Porque eles entendem que trocar é pior do que manter o mesmo caminho. Aquela coisa de dizer assim, não estou obviamente julgando se eles estão certos ou estão errados, estamos falando de percepção de dizer assim, cara, olha, ruim com ele, pior sem ele, por quê? Porque vai quebrar essa visão do Estado. E eu conheço alguns russos aí no meio do caminho que a gente faz essa mesma pergunta, né? Mas, cara, como é que vocês mantêm, mesmo quando foi o Medvedev e era do mesmo partido, porque a gente tem medo de trocar e a nossa segurança mínima garantida aqui, que me lembro como hoje uma russa de nome Super Natavilova, né? Super conhecida assim, dizer assim, Juliano, porque assim, não é melhor um inimigo conhecido? Não é melhor um inimigo conhecido? A gente já sabe onde é que ele vai. Isso é clássico, né? Não é melhor um inimigo conhecido? Assim, é melhor que a gente faz oposição, a gente briga, a gente quer melhoria, a gente quer que a população LGBTQIA+ seja protegida, mas hoje não é, não sei o quê. Mas pelo menos a gente sabe que tá brigando. Se troca, não sei o que pode vir depois. São opções, a gente gosta de trocar. Né? Não é de agora tá mais visível, mas desde quando a gente pega de Paulo Maluf, a Orestes Quercia, Mário Covas, Enéas, Collor, o que foi Sarney para Collor? Foi uma guinada de 180 graus, né? Foi 180 graus. Aí a gente sai daquele cara jovial para o outro acadêmico, doutor em sociologia, absolutamente bem preparado do ponto de vista acadêmico, não quer dizer político, mas Fernando Henrique. Então depois a gente vai para o sujeito que tinha lutado e que não. Então o brasileiro ele aposta muito, por isso que a gente talvez tenha estourado aí nas bets, porque a gente aposta muito, né? A gente às vezes para assim, Luciano, não sei se você vai concordar só com esse argumento, mas ele diz assim, mas esse cara tá fazendo dele, vamos tentar alguém diferente. O cara tá fazendo dele, não faz nada fora da curva, tá fazendo dele, você quer trocar, porque simplesmente ele tá fazendo dele, tá mantendo as coisas rodando, que tem algumas prefeituras que são assim.
Se não tiver dando ibope, não tiver fazendo grandes obras, tiver mantendo a máquina operando, o brasileiro quer trocar. Chega um aventureiro, chega um sujeito que nunca administrou nenhum condomínio e explode. É óbvio que a cultura moderna também é focada em outliers, né? Do influencer, do youtuber, do vlogger, ela é assim. Nós somos na verdade, o que aconteceu foi que teve uma implosão, né, nesses... Quando você fala do youtuber, cara, isso aí foi uma implosão que a internet trouxe aí, que explodiu a responsabilidade em pedacinhos pequenininhos, né? Nenhum desses caras tem debaixo dele uma responsabilidade. Nada. Mas você vota, né? Mas se você pensar na tomada de decisão, na responsabilidade civil, esse sujeito que tem ali uma super bolha, ele vai lá e transforma aquela bolha em resultado concreto. Seja financeiro, seja político, porque uma coisa leva a outra. Sim, em bolhas de novo, né? Exato, eu estou numa bolha, não tem mais o macro. Não, a gente não consegue mais, por exemplo, botar numa mesma sala, e não importa se você é político de carreira, empresário, coach, influencer. Se vocês todos estivessem numa mesma sala, debatendo francamente, cada um com a sua posição, estava tudo bem. Tá, porque não tem coisa mais bela na democracia do que esse tipo de coisa, né? Do que um punk entrar numa sala para discutir com a Margaret Thatcher do lado de um poeta, assim, na mesma sala. Isso é a beleza da democracia, é justamente essa. Porque se não for desse jeito, se for contra só plutocratas discutindo... É um caldeirão de ideias. Debatendo. E aí o demos, que é a população, vai dizer assim, não, eu gostei mais daquela dali, mas você teve a oportunidade de estar todo mundo na mesma sala. Mas hoje o fragmento de realidades que a gente consome através desses dispositivos que a gente carrega, ainda que a gente critique os dispositivos anteriores que eram unidirecionais, né? A televisão, por exemplo, que só transmitia massificadamente aquilo, tudo bem que a gente explodiu. Eu vou te dar uma referência que eu acho que você vai gostar muito. Você já chegou a ler o Asilo Arkham do Batman, o graphic novel? Não. O graphic novel são aquelas revistas mais bem elaboradas, mais acabadas, né? E tem uma graphic novel do Batman chamada Asilo Arkham, que é o hospício lá de Gotham, onde vão todos os criminosos e inimigos. O Harvey Dent, que é o Duas Caras, ele tinha uma obsessão, que era um transtorno obsessivo compulsivo, que é jogar a moeda para tomar decisão para tudo, cara ou coroa. E tinha uma psicóloga que estava trabalhando com ele para tentar aumentar, para devolver a ele o livre-arbítrio, para devolver ele a capacidade de escolha. E aí o Batman tem uma rebelião dentro do asilo e o Batman invade. Nunca vi um negócio desse, o Batman sempre invade o asilo para bater nos doidos, assim, para entrar. E o Harvey Dent está deitado no chão, todo urinado, todo defecado, numa situação deplorável. E o Harvey Dent o Duas Caras foi amigo do Batman lá atrás, né? Das pessoas sem máscara, né? Do Bruce Wayne e o Harvey Dent. E aí ele olha e faz: Harvey, o que aconteceu? Por que você está assim? E ele tá com um baralho na mão, jogado no chão, todo melado de xixi. E ele diz: porque eu não consigo mais decidir. A psicóloga migrou ele da moeda para um dado, para ele poder escolher num dado. Então antes era ir no banheiro, sim ou não? Agora era ir no banheiro e fazer isso, ou ir no banheiro e fazer aquilo, até chegar em 54 possibilidades, que era o baralho. E aí o Harvey Dent não consegue mais decidir. Ele não consegue dar tempo de tomar a decisão. Então quando a gente é submetido permanentemente a 54 microcosmos de espectros políticos diferentes, de opiniões filosóficas, até de comida, o café é bom ou não é mais? O açúcar é inimigo ou não é da população? O abacate ajuda? O ovo? O que é o ovo? O ovo virou artigo de luxo? Então, essa discussão, quando você pega adultos como nós, que passaram mais velhos, 40, 50 anos, que passaram por etapas muito difíceis da vida, a gente dá uma parada. Mas quando você pega crianças de 18... Cara, olha uma hashtag, cara. Deixa eu ver o que a hashtag me diz e vou seguir nela aqui, né? E imagina assim, quando você é influenciado por aparência, porque obviamente a adolescência é uma idade de aparências. Sim. Ela sempre foi, não é de agora. É quando a gente assistia Curtindo a Vida Doidado, era por isso que fazia sucesso aquilo, porque era um meninão saindo de casa com o carro do pai, a transgressão. Então quando a gente olha desde problemas mais sérios como os aviões do tráfico do morro,
a adolescentes com 18 anos que não querem estudar e querem já começar... Resposta rápida, eles querem uma resposta rápida. Porque o mundo foi absolutamente fragmentado. Um atalho, sim. O mundo foi fragmentado e vende para eles esses fragmentos. Sim. E nós, como adultos, no final das contas, a responsabilidade recai sobre nós, né? Eu tenho que dar um estofo moral para esse garoto. Moral, técnico, de repertório, falar... capacidade crítica, sabe? Até de dizer assim, olha, você precisa tomar uma decisão. Pode ser a decisão que eu discordo plenamente, mas você precisa tomar uma decisão baseada em... Você viu o outro lado? Você pensou como é que isso funciona? E eu acho que a tarefa da educação tem que ser sempre cada vez nesse sentido, de quebrar essas bolhas, dar ferramental, aumentar a caixa dos líderes também. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui que ela tem embutido nela uma provocação, né? Você é um player na questão da educação no Brasil, você está... Até o teu sangue, acho que dentro dele a educação está nele lá, né? E você tem visto como a gente tem evoluído, você tem visto processos maravilhosos todos aí. Como é que você lida quando chega uma informação de que a gente consistentemente vai no PISA e tira notas pavorosas no PISA, que teoricamente é um indicador, né? E eu olho para aquilo e falo, cara, se nós estamos evoluindo, tem tanto sucesso, tanto dinheiro aplicado, tanta gente boa envolvida, por que o resultado consistentemente é uma merda? O que acontece? Como é que isso joga na... Vamos primeiro contar um pouquinho de história de desde quando é que a gente nos avalia, que a gente se avalia, né? Não faz 15 anos que a gente se avalia. Então, até 2010, ali 2012, o Brasil não tinha um mecanismo de avaliação da educação básica. Você não tinha avaliações que dissessem internas, que dissesse assim, João aprendeu, Maria não aprendeu. Sim. Então as crianças iam estudando, e a gente falava que tinha analfabeto funcional, que quebrava a cara no vestibular, que abandonava a escola. Nós passamos muito tempo, Luciano, tentando manter as crianças na escola. Colocar para dentro e manter. Hoje a gente perde do 9º ano para o 1º ano do ensino médio quase 20% das crianças, porque o ensino médio não é obrigatório no Brasil. É até os 14, até o 9º ano. Obrigatório, conselho tutelar, se os benefícios sociais você tem que manter na escola, tem que presença, todo aquele pacotezinho que a gente já está há 20, 25 anos vivendo. Mas o ensino médio não é. Então o aluno já sai ali, 20, 24% já sai para ir trabalhar, porque quer ajudar o pai, quer ter dinheiro, quer... Hoje, você tem ali com 15 anos, ele já pode ser aprendiz, já pode arrumar um emprego informal. Bom, no ensino médio, mais 20%, 18% abandonam o ensino médio. Então a gente perde quase 40% desses jovens que estão saindo, que vão para o mercado de trabalho com o ensino médio incompleto. Você não consegue hoje nem emprego de cobrador de ônibus, você não consegue mais sem ensino médio completo. Então a gente começou a avaliar muito tarde. E quando a gente começou a avaliar, estava muito baixo. Como a gente não avalia, você concorda que se você não tem avaliação de desempenho, ninguém sabe o que tem que entregar. Então vamos fazendo escolinha, vamos fazendo ali a cantiga, vamos fazendo matemática, mas eu não sei quais são os standards, tem que aprender função de segundo grau, tem que saber usar a regra de 3 no cotidiano, o raciocínio lógico matemático, isso não era, bicho. Aí veio o Saeb e começou a avaliar isso, só que ele começou baixo. Pra você ter uma noção, nós estamos brigando por uma média de 6,4. Entre 5,8 e 6,4 nacional. Então nós não estamos... Não é que a gente está alto. A gente melhorou muito. Saímos de 3,8, 4 pontos para 6 em 15 anos ali. Melhorou quase 50% de performance. Mas continua muito baixo. Então quando você compara com o Canadá, quando você compara com a OCDE, que são os países ricos, que a gente está no bolo porque a gente tem dinheiro, e a gente entra nessa conta por causa disso, a gente continua muito mal. Mas ainda tem um problema nosso aqui, que eu vou falar já já. Então, o primeiro ponto, a gente compara de pontos de partida muito diferentes. Quando o Brasil entrou nas avaliações do PISA, ele já entrou devendo escalas muito grandes em comparação com a média da OCDE, porque nós estamos falando de Noruega, Dinamarca, Canadá, Estados Unidos, China, e a China, você não escolhe o que você quer estudar. Ou você estuda, ou você estuda. Eu já estive lá e não tem democracia de não vou mandar meu filho para a escola hoje. Não tem democracia de eu vou tirar nota vermelha. Não, você não vai tirar nota vermelha. Você vai ficar estudar aqui até morrer para poder ser o que o Estado quiser que você vai ser. Então você vai estudar. E agora, recentemente estive lá e a pergunta é, como é que vocês fazem os professores usarem IA? Porque aqui no Brasil é difícil fazer o professor usar qualquer coisa, porque nós temos uma liberdade muito grande de cátedra, de o que fazer em sala de aula, tanto em todos os níveis.
Aí o chinês olha pra gente e faz assim, eu não entendi a sua pergunta. Não, mas como é que vocês fizeram, professor? A gente foi e mandou. Colocou o software e mandou ele usar. E quem não usar, perde o emprego. Uhum. E uma naturalidade desse modelo impositivo, que aqui seria inaceitável. Aqui, e eu não estou dizendo que isso está certo, eu só estou caracterizando dois mundos completamente diferentes. Então o primeiro ponto é, a gente começou muito tarde, e o segundo ponto é, nós temos hoje resoluções de entrada e permanência, que estão já terminando esse problema, para a gente poder entrar em qualidade. E qualidade a gente entra num problema seríssimo, que é o ensino superior. Tá? Por quê? Porque as universidades brasileiras não fazem provas de vestibular baseadas no currículo do médio. Elas dizem o que elas querem cobrar, porque a universidade brasileira tem autonomia universitária, que foi dada pelo regime militar em 69. Foi até uma forma de se livrar das universidades enchendo o saco do regime. O regime disse, olha, fica aí, eu não mexo com você, você não mexe comigo, você tem seu dinheiro, eu não vou me meter. Então, desde 69, que USP, FUVEST, Unicamp, UFPR, todas fazem a prova do jeito que querem. Elas não são obrigadas a cobrar o que o ensino médio dá. Elas cobram o que elas querem receber do aluno. Então, se tem universidade brasileira pública que cobra limite e derivada no ensino médio. Tem universidade brasileira que ainda cobra Egito, Mesopotâmia, Fenícia, Israel, Pérsia, China, Índia e Japão, lá de 4.000 anos atrás. E isso tem alguma relevância? Tem, mas no bloco geral, para eu ter que escolher isso ou química orgânica, isso ou Segunda Guerra Mundial, então as universidades montam, aí o que acontece com o ensino médio? O ensino médio brasileiro, como ele não tem um braço de saída direto para o mundo do trabalho, né, ninguém pensa assim, vou fazer ensino médio para quê? Para trabalhar. Você acha que alguém pensa assim no Brasil? Vou fazer ensino médio? Não, o pessoal que faz ensino médio pensa para ir para o ensino superior, porque por isso que o nome é médio. E no resto do planeta se chama high school. Sim. Isso tem uma diferença semântica, parece boba, mas ela é gigante, porque o mundo diz, faça o ensino médio e vá trabalhar. Não é à toa que você estuda química orgânica, é suficiente de você sair do ensino médio e trabalhar numa indústria farmacêutica, montando ali um benzeno, montando Você sai um técnico, né? Deveria, Você é um ou no técnico. mínimo uma pessoa que conhece para trabalhar no mercado aberto. No Brasil não, porque você não tem laboratório, você não tem prática, você só tem teoria, caderno, aula, prova, caderno, aula, prova, caderno. Por quê? Porque no final você só vai fazer uma prova e um caderno, que é o vestibular. Então nosso ensino médio foi montado para isso. Aí o que aconteceu com o Fundamental anos finais? Fez um pré-ensino médio. Você estuda as mesmas coisas que você vai estudar no ensino médio. Tudo que você estudou no Fundamental, Revolução Francesa, biodiversidade, célula, meio ambiente, ecossistema, você vai estudar de novo no médio. E o que acontece o quarto, quinto ano? Também você começa a estudar o que vai dar no Fundamental 2. Então, no final das contas, o nosso aluno, Luciano, é submetido 3 vezes ao mesmo conteúdo. E ele, obviamente, esquece. No quarto ano, se eu ver uma revolta de Beckmann, aí vou voltar a ver revolta de Beckmann no 7º, eu já esqueci. Obviamente, 5 anos depois, eu esqueci daquilo. E tenho que esquecer mesmo, tá? E eu volto a ver aquilo no médio para fazer vestibular, que é quando eu realmente me dedico. O que é que o mundo faz até o 9º ano? Desenvolve habilidade. Raciocínio lógico, matemático, leitura, pensamento crítico, que é o que cai no PISA. No PISA não cai, resolva a equação de 2º grau. O PISA é uma prova toda feita de problemas de raciocínio lógico matemático. Quer saber se você sabe pensar. Exato. Você sabe pensar, sim. Nós estamos falando aqui da habilidade do pensamento, né? Não do conteúdo do pensamento. Nós estamos falando da forma, não do que está dentro da forma. Porque, por exemplo, se você é capaz de entender posições políticas divergentes, você é capaz de entender isso em qualquer contexto. Brasil, nazismo, União Soviética, pré-história, gregos e romanos, Atenas e Esparta. Você é capaz de compreender isso em qualquer contexto. Agora, se você memoriza Atenas e Esparta, você só sabe Atenas e Esparta. Você não sabe fascistas, nazistas, você não sabe reformistas e católicos no século XVI. Então, o hemisfério norte é muito fortemente focado nessas habilidades. E nós somos muito fortemente focados no conteúdo. Só que nós estamos falando de 50 anos de tradição. E os diferentes governos dos últimos 25 anos têm tentado quebrar isso. Tá? Fazendo, por exemplo, a base nacional ela é toda baseada em habilidades. Toda. Mas nós continuamos construindo materiais baseados em conteúdo. Porque é isso que... O pai ele não compreende a habilidade. Ele compreende o conteúdo. O que é que vai cair na prova, meu filho? Revolução Francesa.
O que é que vai cair na prova? Biodiversidade. Se o filho responde capacidade de analisar textos jornalísticos de até 100 palavras, a sociedade brasileira não compreende. Então nós temos, essa discussão é muito forte, tá? A sua pergunta é absolutamente pertinente e a resposta dela são duas questões. Nós começamos muito atrás e dois, nós estamos passando por um debate educacional que os Estados Unidos passou em 2012 e não resolveu ainda, que o Barack Obama fez isso lá com a reforma do currículo e ainda não resolveu. A Austrália em 2011, a Coreia do Sul em 1993. Ela resolveu? Ela resolveu isso. E é por isso que ela tem Samsung, ela tem Hyundai hoje. Porque lá em 93 ela disse, não, as habilidades que eu quero são essas. Um terceiro e último problema que eu te diria, que não tem a ver com o PISA, mas tem a ver com o que a gente entrega como sociedade, é nós queremos que o brasileiro seja bom em tudo. Seja um ser humano, seja um bom matemático, seja um bom engenheiro. A BNCC ela traz tudo. Eu quero que tenha raciocínio lógico matemático, comunicação digital, o mundo escolhe. O mundo escolhe. A Coreia escolheu, eu quero engenheiros. E a sociedade aceitou. Tudo bem que é absolutamente diferente de nós, mas a Austrália escolheu, eu quero humanistas. Durante 20 anos a Austrália escolheu, eu quero mais antropólogos, mais psicólogos, mais filósofos. Depois que veio ali a Revolução do Sudeste Asiático, ela disse, agora eu preciso de engenheiro. E aí, 20 anos atrás, 15 anos atrás mais ou menos, ela diminuiu as aulas de História, Geografia, Filosofia e Sociologia e aumentou as de Matemática, Química. Deu problema. Depois de 20 anos trabalhando com humanistas, o que é que os humanistas disseram? Peraí, mas você vai virar mais ignorante? O governo foi lá e bancou. Então, as forças políticas, educacionais, eu não diria nem que no Brasil hoje elas são contra, como já foram, tá? Eu diria que os políticos brasileiros já foram contra a educação. Muitos lá atrás, 30 anos atrás. Hoje, eles têm visões absurdamente divergentes sobre o que a educação brasileira deve ser. Mas todo mundo acredita que tem um projeto educacional revolucionário. Pode ser político de direita, político de esquerda, político de centro. Todo mundo quer montar o seu projetão lá, seu modelo de avaliação. E essa divergência nos fragiliza, né? Por mais que ela seja rica, em termos de diversidade, mas ela nos fragiliza porque a política não se mantém, os programas acabam. Por exemplo, o governo federal lançou no ano passado, oficializou um programa chamado Criança Nacional Alfabetizada, que é um programa que dinheiro não falta, tá, Luciano? Então a educação brasileira já superou essa questão de recurso, mas superou muito. Tanto é que nós investimos mais do que a média da OCDE e a gente tem que investir mesmo, porque quem está mais atrás tem que investir mais para poder chegar onde os outros estão. Hoje a questão é como é que eu transformo dinheiro em resultado. Então o governo tem sido muito obcecado, e eu não sei se a política está certa ou está errada, deixo para os ouvintes pesquisarem e julgarem, em basear dinheiro por resultado. Você tem uma avaliação agora do SAEB no segundo ano do Fundamental, que é avaliar a alfabetização. Uma alfabetização funcional, não é alfabetização de ler e escrever não, ela é funcional, de entendimento e tudo mais. Quem vai crescer vai ganhar mais dinheiro. Quem crescer no resultado, e aí estão obcecados agora os municípios brasileiros em melhorar essa alfabetização, mas nesse sentido, uma alfabetização preparatória para esta prova, para poder... E esses caminhos geram problemas, porque na execução, no foco, a prova é um instrumento limitado, né? Não é um instrumento contínuo, ela é um instrumento pontual, fotográfico. Se eu preparo ali 20 itens e a criança vai de matemática e de língua portuguesa e ela responde, ela acerta, não quer dizer que ela dominou a língua. Mas o governo tem que outros instrumentos? O governo estadual, municipal e federal, que são de fazer com que aquilo ocorra. E para complicar um pouco, você pode responder até isso para mim. A sociedade brasileira é uma sociedade leitora? Não estou falando leitora de livro não, leitora. Não é. Acabei de fazer um episódio que o último número deu que o brasileiro lê em média 4 livros por ano, porém, eles incluem nos 4 livros o manual que eu abri e não terminei. E caiu, né? O folheto de não sei o quê. E eu acho que na última versão caiu. Então o brasileiro não é leitor nem do mundo. Ele é leitor, por exemplo, nós gostamos muito da notícia rápida, do resumo, do influência, daquele post rápido. Então, tanto é que nós somos talvez a segunda ou terceira população digitalmente mais engajada do planeta Terra. Todo mundo que quer ter engajamento digital quer agradar o brasileiro. Dos músicos internacionais, né, aquele Bruno Mars que eu diga, que virou brasileiro para poder bombar, explodir em rede de seguidores. Tem ninguém fazendo bondade, né? Não é à toa que Madonna, Lady Gaga, todo mundo quer vir fazer show gratuito, aspas, no Rio de Janeiro para poder gerar
um big number ali e jogar publicidade em cima daquilo e aumentar 2 milhões de seguidores de um dia para a noite. Então tem uma questão aqui do Brasil se entender como pessoa e colocar a educação financeiramente, ela já é uma prioridade. Não duvido, já faz muito tempo que nós colocamos dinheiro na educação brasileira. Agora, para todos os membros do tecido social entenderem que esse dinheiro precisa ser usado no modelo de reconstrução do processo educacional, da prática das crianças como emancipação, eu diria que ainda tem uma jornada boa pela frente. Melhorou, tem muita gente boa fazendo coisa boa, muita. Eu não duvido, cara. Tem muita. Vira e mexe. Bom, o que aconteceu nós vamos estar na Bet Educar. Vamos ver isso. E Não, a mas gente isso vai é a ver ali. privada. Sim, Né? Você sim. pega no Pará, por exemplo, que botou um currículo de IA agora, invejável, a China, o que o Pará está fazendo agora Sim. com o IA. Eu fui fazer uma palestra no evento da... Meu Deus do céu. Um desses grandes eventos de internet, de digital que tem por aí. Os summits por aí. Um desse aí. Teve um em Porto Velho. Porto Velho. Eu tenho um amigo que mora lá. O Porto Vem Velho, ali. eu não sei nem onde fica aquilo de tão longe que é. Eu fui lá palestrar. E eu cheguei lá, cara, tinha 3 mil, 6 mil moleques acampados ali, fazendo robótica, fazendo coisa que você falou, cara, quando é que eu ia ver uma coisa dessa Imaginar uma coisa acontecer fora do eixo Rio-São Paulo, cara? E aí você vê um núcleo como esse acontecendo em Porto Velho. Tá longe de tudo, mas por causa da internet tem um núcleo, tem coisa acontecendo ali. Esse é o Brasil que tem um brilha, outro né? lance que eu sempre bato nessa tecla. Não vi nenhum estudo a respeito ainda, mas quero ver uma hora dessa um estudo, né? Que mostra como essa conexão que a gente fez uma transformação social que as pessoas ainda não repararam. Então, por exemplo, tem empresa brasileira aqui em São Paulo contratando técnicos que trabalham, os caras moram no Piauí, o cara mora no Maranhão, o cara mora em Porto Velho. Esse cara é contratado para trabalhar nessa empresa com o salário de paulista. E de repente, lá em Porto Velho tem um sujeito ganhando o salário de um cara de São Paulo e é uma injeção de dinheiro, um deslocamento de capital. A única forma desse cara ganhar esse dinheiro seria mudar para São Paulo, onde ele tem um custo terrível, ele ia ganhar 10, ia gastar 9 para morar aqui, ia ficar com 1. Agora ele gasta 3, ganha 10, fica com 7. Esses 7 estão na região dele. Então, nos últimos, acho que 5 ou 6 anos, teve uma mudança e uma redistribuição de forças no Brasil que, cara, isso vai dar um resultado terrível. Eu não vi ninguém ainda fazendo uma análise, sabe, de Mas é como verdade, tá? Na minha indústria isso é muito comum. Eu trabalho, Sim. por exemplo, com editoria de produto, editoria de conteúdo. Eu não preciso que a pessoa esteja no escritório. Sim. A pessoa pode estar muito bem editando matemática, fazendo socioemocional, educação financeira da casa dela, com muita tranquilidade, ajudando, né? Viajando inclusive, porque precisa ir para a escola, precisa... Então, o Brasil, ele é uma potência, tá, Luciano? Todo mundo que conversa com... É que o Brasil, o pessoal é muito mal impressionado lá fora das mazelas que a gente divulga sobre nós mesmos. Sim, tá? sim. A verdade é essa, nós também não temos um Ministério do Turismo que diz assim, pessoal, não vamos dizer que o Rio de Janeiro é Gaza, né? Pelo amor de Deus, vamos fazer uma parceria para... A gente não tem, de verdade, mostrar o Brasil fora do país. Sim. Não é política pública. Sim. Desenhar este país que tem coisas maravilhosas, seguras, né? Eu moro numa capital, Curitiba, que você sabe muito bem, tem uma das melhores seguranças do país, assim, não tem. O pessoal anda na rua com o celular e eu fico assustado, né? Você está acostumado. Acostumado a andar olhando para todos os lados, até para cima e para baixo. Sim. Então, a gente tem um quê de autodepreciação e que já não é de hoje, né? Desde Cara, eu dos tenho anos 60. naquela minha palestra lá eu mostro uma história do cinema brasileiro mostrando... Agora nós estamos numa revolução sobre O isso. que o cinema brasileiro, como é que a imagem do brasileiro foi construída lá fora a partir do cinema é terrível. É preto, pobre, tomando porrada no Nordeste. Exato. Essa é a base. Traficante, preso. É a base, cara. E aí não tem quem resista, né? Meu caro, a gente já passou do time aqui, dá para continuar, eu vou querer que você volte aqui. A gente precisa ter uma parte da educação que a gente acabou não pegando, que eu queria voltar. Quem quiser trocar uma ideia contigo aí, conversar com você, ler teu livro,
Cadê o livro? Eu já sou bem digital, né? Então tenho menos papel e mais audiovisual ali. Sim. O melhor lugar para me encontrar é no LinkedIn. Juliano Costa, diretor da Aprende Brasil Educação, lá do Grupo Positivo. É o melhor lugar, eu não sou muito ativo. Como é o nome da empresa? É Aprende Brasil Educação. Aprende Brasil. Isso. É o nome da... Tá. Da empresa que faz parte do Grupo Positivo. Perfeito. Lá de Curitiba, do Paraná. E eu sou pouco ativo em Instagram, mas sou bem ativo no LinkedIn, que é profissional, já tô lá há um bom tempo, então quem quiser me encontrar, ou se quiser mandar um e-mail pra gente conversar de uma forma mais aprofundada, professorjuliano@gmail.com é o meu e-mail. Perfeito. Vamos nos ver mais vezes, cara. Fica à vontade para convidar, Luciano. Já que esse canal aqui tá criado, né? Bem-vindo, cara. Muito obrigado. Seja bem-vindo aí. Grande Até a próxima. Tamo junto.